e ela aplicou nos pacientes vários questionários, né? Então, o questionário de depressão. Então, vejam que em todos os grupos, o fato dele estar sendo tratado, estar sendo atendido, né, como foi positivo, inclusive o grupo placebo, como foi positivo em termos de depressão, como foi positivo em termos de ansiedade, como foi positivo em termos de melhora de qualidade de vida. Então, o paciente obeso precisa receber tratamento adequado. Esta é a classificação das drogas, grau 1, grau 2, 3, 4 e 5. Os anorexígenos anfetamínicos estão aqui no grau 4. Eles têm um potencial para abuso baixo, o uso médico é possível, a risco de dependência sob supervisão médica é limitada, e um exemplo aqui deste grupo, aí está os anorexígenos. Isto é agora de uma coisa bastante recente, eu não sei se vocês enxergam, mas aqui embaixo está escrito assim: 75 países e territórios relatam o uso regular de medicamentos de ação central, na maioria, fentermina, femproporex, anfepramona e mazindol, e aqui vocês têm todos os países, né? Aqui o grupo de 1997 a 99 e depois de 2007 a 2009. O Brasil está em terceiro lugar, né? Os Estados Unidos está aqui em primeiro lugar. O International Narcotic Control Board, eles reconhecem que as substâncias psicotrópicas são indispensáveis para os propósitos médicos e científicos. A falta de disponibilidade desses medicamentos pode privar os pacientes dos seus direitos fundamentais e da oportunidade de tratar a sua enfermidade. E cabe aos governos estimular o treinamento adequado e o monitoramento dos profissionais de saúde quanto ao uso correto das medicações, as possibilidades de abuso e desvios de prescrição. Cabe ao governo regular, monitorar e combater o uso inadequado das medicações e encorajar o desenvolvimento e o uso de agentes terapêuticos mais seguros e eficazes para substituir aqueles com um perfil de segurança mais limitado. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a possibilidade de participar com vocês nessa discussão e, particularmente, eu não tenho nenhum interesse e não tenho nenhum conflito de interesse de estar aqui. Meu único conflito de interesse é que, quando eu penso em equilibrar visões, eu penso em equilibrar visões do ponto de vista de centrá-las dentro do benefício do paciente, como com certeza todos vocês estão pensando no paciente. A questão de equilibrar visões é que muitas vezes, nesse equilíbrio de visões, nós não temos como retroceder, porque uma decisão foi tomada e voltar significa problema. Eu não tenho esse conflito também, eu posso retroceder e, frente a uma discussão, facilmente admitir que estou errado. Com relação à obesidade e sobrepeso e uso dessas 3 medicações, eu vou tentar, antes de falar apropriadamente sobre elas, durante cerca de 5 a 10 minutos, alguns aspectos que eu gostaria que o grupo levasse em consideração na hora de tomar a decisão. Porque quando nós fazemos uma avaliação crítica, e nós sabemos que se quisermos avaliar criticamente qualquer medicação de qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, nós sempre vamos encontrar motivos para abrir mão dessas medicações. É só olhar as bulas. Qualquer bula que fosse levada em consideração, ninguém usaria aquela medicação, porque a bula por si só se impõe. E, aliás, hoje nós vamos poder tirar uma dúvida minha, que eu fiquei com dúvida hoje com essas apresentações. Então, pensando dentro do conceito do paciente e pensando dentro de um conceito de medicina baseada em evidência, seria interessante que as ações regulatórias elas não centrassem tanto como nós estamos discutindo, porque, particularmente, na primeira reunião que eu participei e hoje, eu efetivamente não enxerguei o paciente obeso e de sobrepeso. Eu enxerguei a sibutramina, eu enxerguei o femproporex, o mazidol, e seria maravilhoso o mundo no qual a droga toma droga, onde os pacientes fossem comprimidos e as medicações as drágeas. Mas, efetivamente, não é assim. Infelizmente, existe um complicador nesse processo que não são as medicações. É a presença do paciente e a relação médico-paciente, que efetivamente é o grande motivo pelo qual hoje eu estou aqui. Pensando em termos de equidade, eu fiquei
com uma dúvida que em outros slides eu vou arguir. Quando eu penso em equidade, nós temos que garantir o uso para quem tem indicação e evitar o uso de quem não tem indicação. Isto, na minha opinião, é equidade. Se nós formos por esse país vasto aqui, nós vamos ver que esse conceito efetivamente não está em uso. Nós vamos entender também que quando nós pensamos em garantir o uso para todo paciente que tem indicação, evitando o uso naqueles que não têm, fica uma dúvida. Se eu tiver qualquer evento grave, de complicação grave, em qualquer paciente tomando qualquer medicação no país, que está previsto na bula e que foi liberado, esse paciente pode acionar a agência de vigilância sanitária, uma vez que ela já sabia do efeito grave, ele está previsto, e a exemplo da sibutramina, do femproporex, do mazidol e dos demais, ele não foi retirado do mercado. Diferença entre obeso, hoje fizeram uma conta aqui de IMC, eu também fiz minhas contas. Um paciente de 1,60 m, 1,54 m, 55 parecido comigo, se ele tiver com 90 quilos e ele perder 10%, ele praticamente sai do risco, ele vai para um IMC de 30, 30,5. Se nós baixarmos a altura dele um pouquinho mais e mantivermos o peso, uma perda de 10% com certeza vai trazer impacto. Se nós tivéssemos a possibilidade de ter pacientes obesos, a exemplo dos Estados Unidos, 1,80 m, 150 quilos, aí eu concordo que efetivamente uma perda de 10% não traria impacto. Então, devemos lembrar sempre que há uma dificuldade grande aqui no país, que é de conseguir extrapolar resultados de pesquisa e traduzi-los para o nosso meio, porque nós não temos ideia do perfil do nosso obeso e do nosso sobrepeso. E os países que regulam e tomam essas decisões têm. Quando eu penso em termos de intervenções e comparações, um dos grandes motivos pelo qual eu estou aqui também é porque eu respeito e ouço o meu colega médico. Há de haver algum tipo de motivo pelo qual, por exemplo, a Agência de Vigilância Sanitária, nos últimos anos, não tomou as medidas que estão sendo tomadas agora. E há também de haver algum motivo pelo qual os nossos colegas que estão prescrevendo e atendendo pessoas insistem na necessidade dessas medicações. Por isso, ouvi-los faz parte do processo de regular e de tomar decisão. Nós não temos comparação red-to-red dessas medicações nos últimos 40 anos. Como também não temos comparações com as medicações que vão permanecer. E não esqueçamos, nós temos uma cultura que vai continuar. A mesma cultura que faz com que, como o professor Carlinhos falou, a busca da magreza, ela vai permanecer. E é óbvio que se eu tiro as possibilidades, eu vou migrar para onde? Eu vou migrar para cirurgia, por exemplo. Eu vou migrar para questões que hoje, culturalmente, são responsáveis por 90%, 95% dos partos no país. Se nós temos esse tipo de postura, por que nós não proibimos efetivamente cesárea hoje? Por que nós não proibimos a execução da cesárea dentro de indicações impróprias e inadequadas? Vejam, quando nós estamos falando de cuidar dessas questões, nós estamos falando que ações regulatórias têm que agir em pacientes como um todo. A visão cultural e a visão da migração para procedimentos mais invasivos, ela tem que ser considerada na tomada de decisões. Quando eu penso em desfecho, eu também entendo que é obrigação e é necessário que fases 4 sejam aplicados no país. É necessário que quando nós usamos a pesquisa clínica, e não me adianta falar que um ensaio clínico randomizado é bem elaborado, é consistente. Como ele funciona na prática? Que país que não tem condição de avaliar isto, do ponto de vista prático, pode falar de como isso vai funcionar no dia a dia? Os governos britânicos, os governos canadenses, australianos, e vocês sabem disso, têm esse tipo de acompanhamento e o próprio FDA. Essa é a melhor maneira de nós darmos respostas. E não desqualificarmos estudos ou estudos observacionais, ou ficamos dentro de uma base metodológica insípida, morta, que não tem relação nenhuma com a prática. Não tem relação com o ambulatório, com a enfermaria, com o pronto-socorro, com os consultórios. É fundamental que nós entendamos isso, que a falta de registro, e que só consegue falar quanto consome, quantos quilos consome, isso é maneira de nós avaliarmos o uso de uma medicação.
Eu quero saber quantos eventos adversos essa medicação produziu ano passado. Eu quero saber de quantas pessoas nós estamos falando. Esses dados não vieram para hoje para as nossas telas. Eu quero saber, efetivamente, quantas prescrições impróprias, os motivos das prescrições. Aí eu acho que as medidas a serem tomadas têm embasamento, porque vão ter embasamento nacional. Nós queremos saber qual é o perfil do obeso e do sobrepeso brasileiro. E eu entendo que é difícil haver mudanças, mas isso é importante de ser considerado. Aqui não estou fazendo uma crítica. Estou falando que isso é um parâmetro fundamental para um mundo civilizado considerar, porque traduzir pesquisa para a prática é bem diferente de ficar aqui só discutindo se é análise por intenção de tratamento, se a perda foi maior que 20%. Eu sei fazer isso, mas eu sei que isso, do ponto de vista prático, não funciona. Porque a hora que você leva isso para a prática, as respostas são totalmente distintas. Quando nós pensamos em 2 pesos, 2 medidas, eu fico imaginando. Quando é para falar de evento adverso, vale série de caso, relato de caso. Quando é para falar de eficácia, tem que ser ensaio randomizado, duplo cego, segmento de 10 anos. Por que o peso não é o mesmo para evento adverso? E se vocês forem analisar, o evento adverso da sibutramina que puxou toda essa conversa foi testada através de ensaio randomizado. Então, se nós formos usar a mesma linguagem, os demais eventos adversos também têm que ser considerados nas mesmas bases. Por que não? Porque eu não tenho que demonstrar que um quadro de hipertensão arterial ou de surto psicótico foi demonstrado através de um ensaio controlado randomizado. É fundamental que nós entendamos que centenas de outros procedimentos estão em vigor no país sem nenhuma força de evidência. Eu dou vários exemplos. Os biológicos. Várias pessoas estão morrendo nos nossos hospitais com insuficiência cardíaca refratária por uso de biológico para tratamento de câncer e ganho de 2 meses de sobrevida. E nada está sendo feito. Efetivamente, se essa ação é uma ação de mudança de paradigma, fantástico. Mas nós vamos acompanhar de perto todas as necessidades que vão acontecer. E, efetivamente, a população brasileira precisa saber que ela está livre para acionar, como o senhor mesmo falou, a agência de vigilância sanitária, quando um evento adverso previsto em bula ocorrer e a agência não tirou a droga do mercado. Porque é sobre isso que nós estamos falando hoje aqui. Entendam, quando eu falo de benefício, e hoje o professor Calini falou, qual é a expectativa do nosso paciente em relação à obesidade? É ficar com 20 quilos, 40 quilos, 50 quilos? Qual é o perfil de mulher, de homem, que a população brasileira deseja ter? Se nós quisermos fazer estudos de custo-efetividade aqui e quisermos levantar quales nacionais, não conseguimos? A população brasileira não sabe nem o que é qualidade de vida. Quanto mais nós vamos conseguir aqui avaliar a expectativa do paciente. Por isso que é importante a opinião do médico que está no dia a dia atuando e atendendo essas pessoas. É importante que nós entendamos que as características de base dessas populações são distintas do estudo Scout. Totalmente distintas do estudo Scout. Nós pensamos em termos de dano e eu não vou aqui entrar no mérito, mas vocês falaram em risco. Quando eu falo de aumento de risco, eu falo em aumento de risco em relação à população que não usou. Eu não tenho esse dado. E aumento de risco de 1%, 2%, 3%, 4% são aumentos de riscos que me dão um nível de incerteza brutal. Porque a pessoa que está na minha frente, eu não sei se ela está sob risco. Eu não sei se ela está sob risco. Isso compromete um conceito de equidade. Por quê? Porque paciente... E aqui, quando eu faço uma revisão da literatura, eu não estou vendo pacientes. Eu estou vendo 334 trabalhos, década de 70, aqui eu selecionei Therapy Narrow, aqui uma estratégia de busca. Hoje não existe mais especialista em busca da evidência e avaliação crítica. Isso está disseminado. Nós treinamos as pessoas nisso. Nós temos colegas e vários colegas fazendo buscas fantásticas e avaliações críticas fantásticas. Isto aqui não resolve o problema da prática. Por isso que a obrigação do sistema de saúde é me dar respostas da prática, porque só ela controla e vigia o sistema de saúde como um todo. É fundamental que a gente entenda, e aqui eu vou ser extremamente breve com relação à evidência científica, porque, no meu entender, a evidência científica aqui é o menor problema. A evidência científica da anfepramona, a que eu tenho de melhor qualidade, que sustenta algumas recomendações da nossa diretriz, ela é baseada numa população
quando eu penso em força da evidência, eu tenho aqui a força da evidência, segundo Grade, segundo Oxford. Qual é a